Olá, paz dos seus irmãos. Estamos aqui mais uma vez com as lições bíblicas dominicais. Aqui quem vos fala é o nosso irmão Jael Cândido, tá certo? Dirigente de escola dominical. E estamos a estudar esse trimestre, o quarto e último, as lições bíblicas da CPAD, tá certo? Que tem por título a obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Nós vamos estudar, irmãos, hoje a primeira lição, pois já tentei gravar esta aula umas 3 vezes, mas estava com um problema no dispositivo. Mas aqui estamos para não ficarmos em falta. Eu quero estar com as 13 lições, tá certo? Desse trimestre. Terça-feira são 14 lições, né? 14 lições nesse trimestre de 2017, o último trimestre é abençoado, amém? Então a primeira lição que nós vamos estudar é no dia 1 de outubro de 2017, que diz assim, uma promessa de salvação, amém? Daqui nós vamos saber de onde surgiu a primeira promessa de salvação, quem foi que prometeu, tá certo? Se foi por intermédio de alguém, se não, que nós vamos aprender de onde surgiu, como surgiu e por que existiu a salvação, né? É interessante porque hoje a salvação ela é comum entre nós que somos cristãos e pregamos, ou seja, cristãos, e pregamos o evangelho salvífico, porque no início, já adiantando aqui, não existia esse negócio de salvação, né? Mas a salvação, ela veio após a queda do homem, veio uma necessidade de salvação. Depois nós vamos entender o que quer dizer salvação, o porquê, tá certo? Como foi que isso aconteceu e como nós poderemos conseguir ser salvos e por que nós temos que ser salvos. Tá certo? Tem pessoas que pensam que é perfeito, mas tem que se lembrar do salmista, que o salmista diz, olha, eu fui feito em pecado, então, se foi feito em pecado, necessita de salvação. Vamos lá, o texto áureo. E por inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. A verdade prática diz assim, a promessa da salvação foi a resposta amorosa de Deus para reconciliar consigo mesmo o ser humano. Amém? A verdade prática, irmão, ela é um resumo de toda a lição. Aí aqui o comentarista ele colocou, a promessa da salvação foi a resposta amorosa de Deus para reconciliar consigo mesmo o ser humano. Isso quer dizer que o ser humano pecou e distanciou-se de Deus e Deus quis reconciliar. Amém? Vamos lá, leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo 3, verso 9 até o 15. E chamou o Senhor Deus a Adão e lhe disse, onde estás? Ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse-me, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te mandei ou te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? Disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda besta e mais que todos os animais do campo, sobre teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Amém? E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? O objetivo geral dessa lição, irmão, é mostrar que a promessa da salvação foi a resposta amorosa de Deus para reconciliar consigo mesmo o ser humano. Amém? Nós estamos aqui com 3 tópicos a estudar nessa lição. E o objetivo do primeiro tópico, nos objetivos específicos, o primeiro é apresentar o conceito bíblico de salvação,
Do segundo, nós vamos mostrar a importância da doutrina da salvação. E do terceiro, nós vamos saber que a salvação foi prometida ainda no Éden. Amém? Então, vamos aqui correr para a introdução rapidinho. Esta lição quero fazer em breve, rápido. A salvação é um processo imediato, chamado conversão, né? E contínuo na vida do crente, pelo ato chamado de salvação. É necessário que o nascido de novo conheça todos os benefícios que essa dádiva, por intermédio da morte de Cristo, otorgou-lhe na cruz a vida plena, a paz, a alegria, a misericórdia, a graça e a bondade que o crente desfruta provém do milagre da salvação. Amém? Primeiro, a conversão, que é aceitar Jesus. Seguida, até o dia da volta de Cristo, a santificação. Lembramos que deveremos estar com a nossa vida santificada para alcançarmos a salvação. Amém? E após receber a salvação, irmão, nós vamos aqui ganhar uma vida plena, vamos ganhar paz, alegria, misericórdia, graça, bondade, né? Isso de tudo nós vamos desfrutar. Vamos ao primeiro ponto aqui, o conceito bíblico de salvação. Vamos ao conceito. O significado bíblico de salvação compreende cura, redenção, remédio, completude, inteireza, integralidade, saúde física, mental e emocional. No sentido espiritual, salvação quer dizer que Cristo fez a expiação pelo pecador, ocupando o lugar dele na cruz, no passado, regenerando e santificando sua vida no presente, a fim de um dia glorificar o corpo dele plenamente, que vai acontecer no futuro. Assim a salvação é possível, só é possível por causa da obra de Cristo consumada na cruz. No sentido prático, salvação significa livramento da condenação eterna, apaziguamento e felicidade na vida de quem aceita Jesus como Senhor e Salvador. Essa pessoa é nova criatura e por isso se esforça para partilhar e implantar as virtudes do reino de Deus ao mundo. Amém? Veja que o conceito bíblico de salvação. Primeiro nós estudamos aqui o conceito. Salvação. O que é salvação? Nós que somos crentes, muitas vezes já oramos por salvação. Salvar-nos de quê? Geralmente, vou falar aqui vou fazer aqui uma parábola bem fácil de se compreender. Às vezes o sujeito vai correndo de uma fera, um cachorro brabo, e precisa de alguém que dê ordem que aquele cachorro atenda, para livrar ele, salvar ele de levar uma mordida ou de alguma outra coisa pior. Então, salvação, ele compreende a cura. Às vezes o cara está doente, precisa de uma cura, senão morre. É a salvação. Redenção, remédio. Redenção é aquela pessoa uma pessoa que morre no lugar de outra, quando a pessoa está condenado à morte. Remédio, que leva à cura. Completude, inteireza e tal. Ou seja, salvação significa livramento, livrar alguma pessoa de outra coisa, ou de uma sentença. Isto inteira ao conceito de salvação. Salvação, livrar uma pessoa de outra. No caso de Jesus, Jesus tornou-se o nosso Redentor. Levou a culpa no nosso lugar para nos tornar salvo. Amém? A salvação no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a salvação está relacionada ao escape das mãos dos inimigos, à libertação da escravidão e ao estabelecimento de qualidades morais e espirituais para a vida de quem tem Deus como seu Senhor. Nessa perspectiva, diante das calamidades naturais, da perseguição, da escravidão, das doenças, da morte, o Altíssimo prometeu salvação ao seu povo, no sentido de libertá-lo. Então, no Antigo Testamento, nós já vemos Deus agindo com salvação. Livrá-lo e curá-lo, para viver uma vida longe das injustiças. Contudo, o ápice da salvação no Antigo Testamento
se deu com a profecia de Isaías sobre a vida e a morte do servo sofredor. O Antigo Testamento aponta o sacrifício de animais para o sacrifício substitutivo de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Um evento vaticinado por vários profetas daquelas épocas. Era o oferecimento de um inocente no lugar de um culpado. Uma morte não merecida, mas aceita diante de Deus para remir o nosso pecado. Então vamos falar no Antigo Testamento para resumir aqui rapidinho. Ou seja, no Antigo Testamento, se alguém pecasse, tivesse animais, podia pegar uma pomba, que era uma árvore, nem podia uma ave, podia pegar um animal, um novilho, podia pegar um cabrito, que fosse sem mácula, poderia oferecer ele em sacrifício para perdoar o pecado humano. Por isso que o comentarista aqui, ele falou, era até um absurdo, né? Mas Deus aceitava. Ou seja, eu pecava e o animal pagava o meu pecado e eu ficava livre. De certo que aquilo simbolizava a morte de Cristo na cruz do Calvário. Mas isto é algo que não dá para aceitar, né? Quando eu fazia o errado e o animal que pagava, isso era injustiça. Mas era o único meio que Deus achou para perdoar o pecado do ser humano do Velho Testamento, para remir, ou seja, para restabelecer aquela comunhão, tá certo, do homem e Deus, a santificação, para que o homem não vivesse eternamente em pecado, né? A oportunidade de conversar com Deus. Então Deus, ele fez aquele plano e entregou aos profetas para que houvesse salvação. Glória a Deus. Salvação em um Novo Testamento, vamos lá. A salvação não é alcançada por mérito humano, mas é oferecida por Deus ao que crer pela graça. Nas suas epístolas, o apóstolo Paulo é um dos que mais esclarece os conceitos de salvação em um Novo Testamento, mostrando que essa dádiva não ocorre por intermédio da lei, nem por meio do esforço humano, mas única e exclusivamente pela graça divina. Pela fé, cabe ao homem confiar em Cristo a fim de que seja redimido e justificado por meio de sua crucificação, bem como permitir que seja santificado até o fim, tendo tal esperança por meio de sua ressurreição. Ainda que o pecador não mereça, por intermédio do Filho de Deus, o Pai o justifica, o perdoa e reconcilia consigo, o adota em sua família, o sela com o Espírito Santo da promessa e faz dele uma nova criatura. Assim o Espírito Santo capacita o crente a viver em santidade, mortificando a força do pecado, assemelhando-o com Cristo, a fim de que o nascido de novo espere com confiança pela salvação plena e gloriosa. Amém? Veja que aqui, a salvação no Novo Testamento, em que nós hoje vivemos dela, ela não veio por mérito humano, ou seja, por força, nossa própria força, mas ela veio por meio da graça. A graça de Deus nos alcançou. A Bíblia diz que nós não escolhemos a Deus, mas Deus nos escolheu. Amém? Então, por nós, pela graça de Deus por nós, fomos agraciados por Deus, fomos alcançados por essa graça e agora fomos salvos por Cristo e o aceitamos, ou seja, vem Deus com sua misericórdia, nos justifica, né? Perdoa o nosso pecado, reconcilia com Ele mesmo, nos adota em sua família, a família cristã, o sela com o Espírito Santo da promessa e faz dele uma nova criatura. Nós jamais merecíamos por causa do nosso pecado. Deus não errou conosco, foi nós que erramos com Deus. Segundo a leitura que nós fizemos, Eva e Adão pecam diante de Deus a ponto de eles reconhecerem que eles pecaram e se esconderam, tá certo, de Deus por causa da sua falha. Então a falha foi do ser humano e não de Deus. Por isso que nós somos imerecedores. Agora Deus teve misericórdia e deu um jeito de nos reconciliar com Ele. Amém? Vamos ao segundo tópico, a importância da doutrina da salvação. A grandeza da salvação.
embora haja na vida do crente um momento de conversão, de ruptura com a velha vida, de nascimento para a nova vida em Cristo, é necessário ter o desejo de conhecer mais a verdade de Deus. Nesse sentido, deve-se tomar o capacete da salvação, ou seja, proteger a sua mente com as verdades salvíficas, a fim de estarmos livres das investidas de Satanás, que busca nos colocar dúvidas, e assim compreendermos os conceitos fundamentais dessa gloriosa doutrina, traz como propiciação, expiação, adoção, regeneração, santificação e perdão. Amém? Então veja que pela grandeza da salvação, nós alcançamos a conversão, rompemos com a velha natureza, aderimos uma nova vida, com um novo nascimento, tá certo? Em Cristo. E isso, nós deveremos ter o desejo de conhecer mais a Deus, ir mais além, buscar mais a Deus, né? E nisso, como o apóstolo, ele nos aconselha a estar com as armaduras de Deus, e aqui o comentarista ele diz, olha, com o capacete da salvação, tá certo? Protegido, nos proteger a nossa mente com as verdades salvíficas, a fim de estarmos livres das investidas do diabo, porque o inimigo vai investir pesado para tentar nos destruir. Amém? Mas devemos dar valor à gloriosa doutrina, né? Como a propiciação, a expiação, a adoção, a regeneração, a santificação e o perdão. Tá certo? Estar firme, sabendo que Cristo é a nossa salvação. Vamos para compreender o que Jesus fez. A salvação abrange todas as dimensões da vida, por isso, embora tão simples de ser vivenciada, pois para isso basta aceitarmos a Cristo. Muitas vezes seus processos é lento e requer compreensão maiores, é que se denomina aperfeiçoamento dos santos, ou embora a salvação seja um processo imediato, alcançado por meio do sacrifício de Cristo, esse aperfeiçoamento se dá por meio da assimilação e da vivência constante na dependência de Jesus em todas as áreas da vida. Esse processo chama-se santificação. Amém? Veja aqui que a salvação é simples de ser vivenciada, de aceitar, porque nós aceitamos o... Então, continuando aqui, a salvação é fácil de aderir, de se chegar, de receber, porque é só reconhecer e aceitar a mão. Agora, ou seja, levantar a mão aceitando a Jesus. Agora, o processo é lento, muitas vezes, de alguns, tá certo? Porque é o aperfeiçoamento dos santos, onde ele está acostumando a estar melhorando, tá certo? E isso é aperfeiçoamento, santificação, tá certo? Aprender é o momento de aprendizagem da dependência do ser humano, onde nós aprendemos a depender de Deus. Amém? Vamos para se apropriar dos benefícios da salvação. Como a salvação pode ser negligenciada, devemos nos esforçar para conhecer a si, apropriar de todos os seus benefícios, dentre os quais destacamos o livramento da condenação do inferno, a libertação do poder do pecado e do poder das trevas, e experimentar da redenção em Cristo, a vida segundo o Espírito, o novo nascimento, a participação na manifestação de Cristo em glória. Vamos aqui rapidinho, irmão. Para se apropriar dos benefícios da salvação, nós, primeiro, os benefícios que nós nos apropriamos, nos livramos, tá certo? Da condenação do inferno, a libertação do poder do pecado e do poder das trevas, e passamos aos benefícios, passamos a experimentar da redenção em Cristo, a vida segundo o Espírito, o novo nascimento, a participação na manifestação em Cristo em glória. Isso vai ser no futuro.
essa última opção aqui, ou seja, esse último pontinho aqui, mas quando nós aceitamos Jesus, vamos começar a viver uma vida segundo o Espírito, ou seja, Ele vai agora nos ajudar a viver. E o importante é que nele, com a ajuda do Espírito Santo, vamos ter paz, alegria e prazer de viver. Eu digo isso porque tem pessoas que vivem sem paz, sem alegria e sem prazer de viver. Então aceite Jesus, que a vida agora vai ser diferente. Amém? E depois nós vamos, um dos bens é a participação na manifestação em Cristo em glória, aonde ele vai aparecer nos céus, nós vamos subir, e em seguida vamos voltar para governar o mundo por 1000 anos. Isto é uma participação da igreja gloriosa e que vai acontecer. Amém? Então vamos aqui para o terceiro ponto, rapidinho. A salvação prometida no Éden. É aqui o título da lição onde eu fiz umas perguntas e disse que nós poderíamos compreender. O pecado humano. A partir do momento em que Adão e Eva pecaram, a raça humana passou a experimentar, ou a expressar, a vivenciar a maldade. Enquanto vivia o período da inocência, o primeiro casal relacionava-se plenamente entre si e com Deus. Mas a partir do advento do pecado, o casal passaria a enfrentar conflitos entre si e com o Criador, passando a encobrir a maldade do seu coração. A obra de Cristo, porém, realizada no Calvário, não nos permite viver hipocritamente, mas a verdade e sinceridade. Em Jesus, a maldade do coração é substituída pela capacidade de amar, realizar boas obras, pela fé, manifestar a bondade de Deus e cuidar do próximo. Esse ato são consequências da salvação. Amém? Então veja aqui, quando Deus ele fez o homem e depois formou a mulher, tá certo? Ele fez os dois puros, fez os dois sem pecado e vivia em harmonia, vivia sem conflito, nem um com o outro, nem com Deus, nem com o animal, nem com nada. Era uma vida plena, uma boa vida. Aí veio o pecado aí foram já desde o primeiro diálogo registrado na Bíblia, um já foi acusando o outro, tá certo? E depois entrar em conflito com Deus, porque não tinha mais a comunicação que tinha com Deus. Quando Deus fez o homem puro, Deus vinha visitar o homem de manhã e à tarde. E após o homem pecar, o homem precisava oferecer sacrifícios para ver se Deus recebia o sacrifício. Amém? Então era assim. Mas nós somos salvos por Jesus porque ele substituiu tudo isso, né? A contenda pela capacidade de amar, né? Para realizar boas obras, pela fé, manifestar a bondade de Deus e cuidar do próximo, um do outro. Então foi assim que Jesus veio mudar a história, o cenário da história humana, e nós aceitamos a ele, e alguns precisam ainda aceitar para vivenciar a plena paz com a graça de Deus. Amém? Vamos lá, a transferência da culpa. Após pecarem contra Deus e serem questionados pelo Criador, Adão e Eva deram respostas que mostraram a incapacidade deles em resolver o problema do pecado, pois ambos transferiram suas culpas para terceiro. Nesse contexto, Deus havia providenciado uma solução que foi ao encontro do drama do casal: cobrir a sua nudez com a pele de um animal. Naquele instante, o Criador transferiu a culpa pelo pecado dos nossos primeiros pais para um animal inocente, como um ato simbolizado. Com esse ato simbolizava o sacrifício perfeito de Cristo para salvar a raça humana, cobrindo a nudez do pecado do homem. Amém? Então veja que quando o homem pecaram, eles não conseguiram se manter, a não ser entrar em contenda, não conseguiram achar uma explicação para o erro, o pecado, e ficaram passando para terceiro, né? Adão passa para Eva, a Eva passa para a serpente, e a serpente agora não tem mais o que fazer porque ela deu início àquele diálogo até eles chegarem a pecar, né? Então veja que
Deus, a primeira coisa que ele fez, que o homem descobriu que estava nu, foi matar um animal, ou tirar a pele do animal e fazer vestimentos para aqueles casais, ou aquele casal no caso. Então quem paga o pato, como se diz no linguajar de hoje, já foi um animal, em que, segundo o comentarista, reflete o ato de Cristo na cruz do Calvário, onde Cristo pega a culpa de todo o pecado do homem e leva sobre si para nos livrar, nos dar uma oportunidade de nos livrar da condenação eterna. Amém? Vamos lá, Satanás esmagado e o pecado vencido. Deus anunciou no Éden o que se denomina de proto-evangelho. Isto é a primeira vez na história em que é proclamado o projeto definitivo de Deus para a salvação do ser humano. O Altíssimo jamais abandonaria o ser humano à própria sorte. Embora Satanás tentasse eliminar o homem de vez, seu intento não passou de uma simples tentativa de morder o seu calcanhar. Mas por intermédio da salvação otorgada na cruz, Cristo esmagou a cabeça da serpente, provendo a solução definitiva para o estado caído do ser humano. A peçonha do pecado que Satanás tentou passar à humanidade foi aniquilada pela morte redentora de Jesus. O Criador prometeu salvação e deseja que todo ser humano seja salvo, apesar das condições de rebelado, de pecador e de inimigos de Deus. Amém? Veja aqui, rapidinho, veja aqui, que Satanás, ele que fez com que o homem e a mulher pecassem para destruir aquilo que Deus fez. Aquilo que Deus fez. Então, quando o homem pecou, ali no Jardim do Éden, Deus anunciou uma redenção ao povo. Ou seja, eu vou restituir vocês mais uma vez. Da mulher nascerá o homem que pisará a cabeça da serpente. Né? Isso cumpriu-se no Evangelho. Quando Jesus nasceu, Jesus morreu por nós para nos reconciliar mais uma vez com Deus. Ele veio, acabou com o capeta, tá certo? Tomou a chave da morte do inferno e nos deu a oportunidade de mais uma vez estarmos diante de Deus, né? E um dia vamos participar do evento da salvação, onde Cristo vai deixar o nosso corpo incorruptível, não vamos mais pecar, não vamos mais errar, vamos estar livres. Amém? Então Cristo veio e destruiu a peçonha de Satanás, tá certo? Que ele tentou aniquilar, desfazer a humanidade. E Jesus vem com a sua morte redentora, tá certo? Que Deus prometeu e deseja que todos nós sejamos salvos por isso. Então que possamos dar valor à salvação. Vamos concluir aqui rapidinho. Embora o homem tenha contrariado o plano divino, desprezando o grande cuidado de Deus dispensado a ele no Éden, o Criador imediatamente lhe providenciou um substituto através da morte de um animal, apontando dessa forma para Cristo. Portanto, no Éden, Deus apresenta duplamente o Redentor, preferindo a promessa da redenção, sacrificando o animal para vestir Adão e Eva. Então, naquele dia do pecado do homem em diante, agora o animal sem mácula iria ser morto para salvar o homem, para livrar o homem do pecado. Então, Jesus veio de uma vez por toda, Deus nos deu Jesus, né? De uma vez por toda, nascido de uma mulher, para morrer numa morte de cruz, para livrar-nos do pecado, sem precisar mais a morte de um animal inocente, porque isso já estava abominando a Deus, aquele sacrifício do homem. Toda vez o homem sabia que ele não ia pagar no seu animal. Então estava chegando em Deus como um fumo, tá certo? Porque o povo agora não estava errando mais porque por acaso, porque não queria, mas que errava porque sabia que tinha perdão. Então precisou de Jesus, tá certo? Mas para Jesus perdoar o nosso pecado, sermos livres da condenação eterna, temos que aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, tá certo? Para vivenciarmos a perfeita paz, a graça, uma vida segundo o Espírito e estarmos diante de Deus em sua obra. Então, se você, amigo ou amiga, não vivencia ainda
esse projeto de salvação que foi nos dado há 2000 anos atrás com a morte de Cristo na cruz do Calvário para nos libertar do pecado. Se você não vivencia a graça de Deus, o amor, não vive uma vida segundo o Espírito, precisa aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, que você vai ver que vai ser diferente daqui para frente. Amém? Então, irmãos, você que assistiu essa aula, eu peço a você que compartilhe ela. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e não esqueça, não deixe de deixar o like aí. Deixe o seu like que vai me ajudar. Amém? Que Deus abençoe a você, a sua família. Que Deus abençoe a nós. Amém?